Eu neste vídeo vou partilhar uma das ferramentas que eu utilizo para conhecer melhor os meus jogadores e também para comunicar melhor com eles. Que é o ZIFO, que é a Zona Individual de Funcionamento Ótimo. Tem a ver um pouco com as emoções, com linguística, com a forma como os jogadores comunicam com eles próprios em situações de sucesso e situações de insucesso. O que eu faço é tentar identificar algumas palavras que os jogadores utilizam quando estão em situações menos boas e identificar outras palavras que os jogadores utilizam quando estão em situações mais positivas, onde têm sucesso. E isso dá-me como que um dicionário linguístico de como acessar o jogador, de como comunicar melhor com ele, não só com a parte racional, mas com a parte emocional, compreendendo-o melhor quando ele me diz que se sente daquela forma, eu já sei mais ou menos quais são as palavras que eles utilizam para descrever aquilo que estão a sentir. Mas vamos a isso. Vamos ver então como é que isto funciona. Primeiro vamos ver o quadro geral, que já quando o exercício está feito, que nos vai dar 4 tipos de informações que são super interessantes de nós sabermos. Primeiro são as emoções que são positivas e que são funcionais, as emoções negativas funcionais, emoções que são estas aqui, negativas disfuncionais e emoções positivas disfuncionais. Emoções aqui não é a palavra certa, talvez sejam sentimentos que acessam emoções. São palavras que os jogadores utilizam que vão acessar depois emoções ou formas de sentir dos jogadores. Vamos falar aqui em sentimentos e não emoções. Aqui são emoções ou sentimentos positivos que lhes eleva o rendimento e aqui são emoções ou sentimentos negativos que também eleva o rendimento desses mesmos jogadores. Aqui são as emoções negativas que faz com que eles tenham menos rendimento e do lado oposto são as emoções positivas que cada vez que eles sentem essas torna-se disfuncional. Lá está, aqui está a parte disfuncional e é super importante identificarmos isso para sabermos quando um jogador se está a sentir oh, Mister, estou muito calminho, ou estou com uma baba muito grande, eles utilizam as palavras deles também, e tu já sabes que eles estão numa zona disfuncional porque identificaram isso. O próprio jogador também sabe, e então pode-se criar ali alguma estratégia através de músicas ou através de respiração e ventilação, uma coisa qualquer, estratégias que nós utilizamos para tentar modificar aquelas emoções ou aqueles sentimentos. Vamos ver aqui algumas palavras que são utilizadas nesta ferramenta. Temos aqui receoso, medroso, assustado, em pânico, irritado, agressivo. Estas são algumas das palavras que os jogadores podem utilizar, que os teus atletas podem utilizar contigo. Aqui o importante não é definir concretamente qual é cada palavra, o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa, ir ao dicionário da língua portuguesa, nada disso. O importante é o significado ou a interpretação que o jogador, o próprio jogador, não é aquilo que nós como treinadores interpretamos de cada palavra, o que é ser medroso, não, é o que o jogador, o atleta que está à nossa frente, interpreta como medroso. E está sempre certo. Se ele utilizar medroso, ele sabe o que é que quer dizer medroso para ele. Novamente, não queremos estar aqui a tentar modificar a interpretação dele do que é medroso, ou que é assustado, ou que é em pânico, isso não nos interessa. O que nos interessa é, cada vez que ele utiliza aquela palavra medroso, ou assustado, ou em pânico, ou furioso, ele saiba o que é em termos de sentimento no corpo dele. Porque se ele identificar claramente, ok, medroso é quando eu me sinto desta forma, eu sempre que falar em medroso, eu tenho uma forma de comunicar com o jogador que é idêntica. Ok, já sei que ele quando se sente medroso é mais ou menos aquilo. Depois, posteriormente, o que eu faço com os meus jogadores, a primeira vez eles fazem com estas palavras e depois tento modificar as palavras todas com o palavreado deles mesmo, próprio deles, porque o que eu quero é acessar as emoções através do palavreado que eles utilizam, através da linguística que eles utilizam. Isso é que é interessante nesta ferramenta, é que eles identifiquem claramente quais são as palavras que eles utilizam e saibam o que é isso no corpo deles. Que é para depois tu poderes comunicar com eles de uma forma mais natural e mais adaptada àquilo que realmente eles estão a sentir. Depois, colocamos tudo isto num quadro, eles vão também classificar cada sentimento ou cada palavra de 0 a 10, onde 10 é o máximo, 0 é o mínimo. Um exemplo, não é um caso real, onde, só para vocês verem como é que depois ficamos com uma linguística diferente daquilo que está à nossa frente, que é o atleta que está à nossa frente, e da forma como podemos comunicar a partir daí com eles. Então, a primeira é incomodado, a segunda é irritado, deprimido, inativo, intenso. Estas palavras, este atleta vai identificá-las como prejudiciais. Aqui, ansioso, displicente, desprotegido, medroso, insatisfeito, são as negativas facilitadoras, as positivas facilitadoras, dinâmico, seguro, estipulado, estimulado, bem, animado. Aqui difere. Eu com esta ferramenta então consigo ter uma comunicação muito mais adaptada ao jogador, àquilo que ele sente, porque ele dá-me o poder de saber
exatamente quais são as palavras que eles utilizam em situações de sucesso e em situações de sucesso. E isso facilita-nos imenso o trabalho, dá-nos um trabalho também enorme fazer este teste a cada um, mas só ao fazer isto, mesmo que não consigamos depois interpretar tão bem esta ferramenta, só ao fazer isto já nos dá ali uma aproximação muito superior numa reunião que tenhamos com um jogador, sente-se um pouco mais acarinhado também, e eu sinto que os jogadores também gostam disto. Lá está, isto aqui não é para fazer terapia, é só mesmo para tentarmos, pelo menos é como eu faço isto, para tentar compreender melhor os jogadores e para comunicar melhor com eles. Espero que tenham tirado algumas ideias. Se precisarem de mais ajuda, é só deixarem aí comentários que depois eu tento responder assim que os vir, está bem? Vá. Bons treinos, tudo a correr bem e abraço.